Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 3 versículos na Palavra de Deus. Encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Assim está escrito: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a esperança da volta de Jesus. Nós encontramos na Escritura Sagrada vários textos que afirmam as 2 vindas de Jesus. A primeira vinda, quando ele veio, assumiu a forma humana, obedecendo à vontade de Deus o Pai, cumprindo o plano de amor de Deus para salvar a humanidade e havendo concretizado a obra da redenção, entregando a sua vida, o seu sangue, como sacrifício vivo e agradável diante de Deus, o que foi aceito, e tendo completado aqui na terra o seu ministério, ele anunciou aos seus discípulos que ele iria para o Pai, mas que ele voltaria outra vez. E uma das promessas que Jesus fez foi: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um outro texto ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, com base nestes versículos e tantos outros, nós encontramos plenamente documentado na Escritura Sagrada a respeito da volta de Jesus para buscar aqueles que ele salvou aqui na terra e continua a salvar, porque o seu sacrifício ele foi de caráter eterno e não temporário. Portanto, já há mais de 2000 anos que Jesus entregou-se como oferta e sacrifício a Deus em favor da humanidade, e o seu sacrifício continua sendo válido, necessário, para que as vidas possam chegar-se a Cristo e, por meio dele, chegar-se a Deus e desfrutar da salvação e serem alimentados com a promessa da volta de Jesus, quando ele há de tirar os que ele salvou aqui na terra, tirar deste mundo mau e incrédulo e levá-los à casa do Pai, porque ele disse: aonde eu estiver, ele está na presença do Pai. E conforme li aqui, os discípulos, depois de receberem a orientação de Jesus, enquanto eles estavam por ali, e eles vendo a Jesus, e em dado momento, Jesus começa a ser elevado, vai subindo da terra em direção ao céu, e eles vão olhando, vão observando aquilo, até que eles observam, conforme diz aqui,
que uma nuvem o recebe e ele agora não fica mais visível ao olhar dos discípulos. E quando eles estão naquela suspensão, porque era algo que nunca tinha acontecido, e aconteceu diante dos olhos dele, Jesus subindo ao céu. Então diz-nos que, quando eles estavam com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, que nós podemos identificar como sendo anjos que foram enviados por Deus para trazer o conforto e a confirmação do que tinha acontecido. E aqueles 2 varões voltam-se para os discípulos e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? E afirma: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, então Jesus foi recebido no céu. Por isso que a Escritura diz: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, a saber, o Filho do homem que está no céu, Jesus. Então diz: ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então aqui eles afirmaram que o mesmo Jesus que esteve aqui, que morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto ao céu, esse mesmo Jesus há de voltar outra vez, conforme anunciado aqui pelos anjos aos apóstolos. E quando nós observamos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4 e o versículo de número 14, nos diz assim, 14 a 16, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor, não é outro, o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados e juntos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estarão para sempre com o Senhor. Olha que esperança maravilhosa a palavra de Deus estabelece no coração de todo salvo com relação à pessoa maravilhosa de Jesus, que foi ao céu e que um dia voltará para buscar os que ele salvou aqui na terra, para levá-lo à presença de Deus o Pai e desfrutarem com ele a eternidade. Por isso que quando nós olhamos a Escritura, a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que ela produz fé no passado, as coisas que aconteceram. Então, esta Escritura, ela produz fé no passado, amor no presente e esperança com relação ao futuro. Então, quando olhamos a Escritura, nós vamos encontrar como sendo o livro da esperança. Não é a esperança semelhante à esperança humana, que falha, que decepciona. Não. A esperança em Jesus é uma esperança verdadeira, segura e que se cumpre. Tanto é que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Jesus Cristo, esperança nossa. Então, esta é a bem-aventurada esperança que
Paulo, escrevendo a Tito, deixou registrado, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento do grande Deus, conforme deixou registrado aqui em Tito, no capítulo 2. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus virá outra vez. Jesus voltará conforme prometeu. Esta é a nossa maior esperança. Aguardamo-o a qualquer momento. A sua volta pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, nós não sabemos. A Escritura Sagrada nos diz que o dia e a hora ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Mas a nós não importa saber qual será o dia e qual será a hora. Para nós o que importa é a veracidade deste fato. Ele acontecerá, conforme registrado nas profecias das Sagradas Escrituras. E nós, então, entendemos que aqueles que foram salvos por Jesus são constituídos como o corpo de Cristo, a igreja edificada por Jesus, que ela é composta dos salvos de toda a terra, independente da sua descendência, da sua raiz de nascimento, mas em Cristo todos se tornam um. Por isso que Jesus desfez a parede da separação, a inimizade entre as pessoas, e em Jesus eles são unidos e acrescentados à igreja, à comunidade dos salvos por Cristo Jesus. E a esperança maior desta igreja, composta dos salvos, é que ela aguarda com esperança, fé e expectativa a volta maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. Esta esperança, ela desperta em nós uma certeza, cria uma realidade e fundamenta uma doutrina ou ensino pelo qual a nossa crença se solidifica à luz da palavra de Deus, no que diz a volta de Jesus para buscar o seu povo. Então, esta esperança, ela é administrada no coração de cada crente, mediante a ação e o poder do Espírito Santo, para que esta esperança, a cada dia, ela seja renovada e alimentando a fé e a expectativa deste encontro que aguardamos a qualquer momento. E observamos que esta certeza, quem nos assegurou essa certeza de que vai voltar foi o próprio Jesus. Os discípulos ouviram da boca de Jesus e registraram. Ele disse: virei outra vez e vos levarei. Os anjos anunciaram: ele voltará. Os apóstolos anunciaram: ele voltará. A Escritura afirma: ele voltará. E nós do século 21 afirmamos: ele voltará, conforme prometeu. Então, esta esperança maravilhosa da volta de Jesus é o que mais encanta e fortalece o nosso coração e nos prepara para enfrentar qualquer que seja o problema e a dificuldade. Em razão da esperança da volta de Jesus, nós podemos suportar a tudo o que vier nos acontecer, mas nada poderá tirar esta esperança brilhante do nosso coração. Então, esta é uma realidade que se confirma através dos sinais que Jesus deixou registrado para o seu povo. Então, uma doutrina
que ela tem fundamento bíblico em todos os sentidos. Por isso não há nenhuma sombra de dúvida com relação à volta de Jesus. E este Jesus que vai voltar, conforme lemos em 1 Tessalonicenses, é o mesmo Jesus. E observe que os anjos disseram: o mesmo que foi recebido em cima no céu, é ele que há de vir outra vez. Então, aí está a promessa. Pois bem, se Jesus não tivesse afirmado a promessa de voltar, ou seja, se não houvesse na palavra de Deus esta doutrina, este conhecimento, esta confirmação sobre a volta de Jesus, o que será que aconteceria? Bem, algumas coisas iriam acontecer. Por exemplo, os mortos nunca se levantariam dos túmulos, ficariam lá para sempre. Os servos fiéis que o serviram aqui na terra nunca seriam galardoados. Os rebeldes nunca seriam recompensados, ou seja, vingados dos seus feitos. E as nações jamais seriam julgadas. E o que mais aconteceria? Israel não alcançaria o livramento que espera da parte de Deus. Satanás não seria preso. O trono de Davi não seria restabelecido. As nações não seriam regidas pelo Senhor. E a terra ficaria livre, não ficaria livre da maldição a que foi sujeita. E nunca haveria um reino de paz e justiça sobre a terra. Isto somente aconteceria se Jesus não voltasse outra vez. Mas a promessa dele foi: voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então nada disto acontecerá. Portanto, nós podemos afirmar, com base na promessa de Jesus, a confirmação dos anjos, a pregação dos apóstolos, que Jesus voltará outra vez. A nossa esperança na volta de Jesus é firme e segura. E como Jesus vai voltar outra vez, observe o que acontecerá. Os mortos se levantarão dos túmulos, os servos fiéis serão galardoados, os rebeldes serão vingados, as nações serão julgadas. Israel vai alcançar de Deus o livramento prometido. Satanás será preso. As nações serão regidas pelo Senhor. A terra ficará livre da maldição e haverá um reinado de paz e justiça sobre a terra. Estas coisas acontecerão, porque Jesus voltará outra vez para buscar o seu povo. E por que a promessa da volta de Jesus é a nossa única esperança? Porque a volta de Jesus é a esperança para o mundo que perece, para o mundo que dia a dia está sendo destruído, corrompido, contaminado. E observamos o que diz a palavra: a terra está perecendo, está perdendo a força. Nós observamos que a terra, ela já está cansada. Observamos que a civilização está perecendo. A humanidade está vivendo um verdadeiro rebuliço de desencontros. E isso tem trazido dificuldades. A família está sendo solapada, está perecendo. Os princípios morais
estão sendo colocados à deriva e uma liberdade sem limites está se apresentando, como que se fosse uma libertinagem. O homem, a cada dia, está perecendo, está debilitado, está fracassado, está vivendo em decepções, depressões, ansiedade e tantas coisas que têm arruinado a vida humana. Portanto, quando nós olhamos a promessa de Jesus, ela é a única que pode trazer gozo e alegria ao nosso coração, brilho aos nossos olhos e coragem para continuarmos servindo, bendizendo, adorando, exaltando e glorificando o nome santo e poderoso de Jesus. Esta resposta que o mundo precisa é com relação à volta de Jesus, mas para que eles sejam beneficiados com a volta de Jesus, há a necessidade de que eles sejam levados a Cristo e arrependidos o confessem como Senhor e Salvador da sua alma, e em sendo assim, Jesus os receberá, perdoará, libertará e transformará, dando a eles a certeza da salvação, a promessa da vida eterna e a esperança gloriosa da sua volta. É isto que devemos esperar a todo tempo, em todas as horas e momentos da nossa vida. Jesus voltará outra vez. Nós o aguardamos com alegria, com fé, com esperança, com expectativa, com regozijo do nosso coração. Portanto, sigamos adiante, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que muito breve os céus vão se abrir, ele descerá, e nós iremos ao seu encontro nos ares, e dali ele nos levará à casa do Pai, onde desfrutaremos a eternidade prometida por Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.